Meu nome é Adriano Coelho, sou responsável pela área das tecnologias avançadas de produção aqui na Frontwave e trabalho na Frontwave desde há cerca de 12 anos, digamos. Hoje vou entrevistar a Vera Pires, que conheci, portanto, na altura que entrei aqui na Frontwave e que esteve connosco durante também praticamente 10 anos, diria, não, Vera? Sim, aproximadamente. O meu nome é Vera Pires, como o Adriano disse. Eu na Frontwave trabalhei na área de engenharia e na parte de gestão de projetos da área de engenharia e relativamente à minha situação atual, portanto hoje em dia estou a trabalhar na Universidade de Évora como investigadora auxiliar. Continuo ligada à área de materiais pétreos e de outros materiais, portanto de certo modo sim, ainda continuo ligada a alguma das áreas da Frontwave. Muito bem, quer dizer, gostaste então dessa área. Vera, diz-me uma coisa, já agora, há quanto tempo é que estás na Universidade de Évora? Desde janeiro de 2020. Muito bem, muito bem. Então, Vera, a minha primeira pergunta não poderia ser outra. Lembras-te do teu primeiro dia na Frontwave? Sim, eu não tenho exatamente bem a certeza se foi o primeiro dia, mas eu lembro-me de uma primeira visita aos escritórios da Frontwave em Benfica, ali numa zona que penso que se chama Bairro de Santa Cruz, e lembro-me de estar lá assim nos primeiros dias com o Romeu e com o Carlos Anjinho. Nós tínhamos várias salas no primeiro andar da vivenda e lembro-me desses dias. Misturado, também me lembro de alguns primeiros dias de trabalho já mais prático com o Carlos Anjinho, numa empresa com quem nós trabalhávamos nessa altura, portanto isto devíamos estar aí para aí em 2006. Eu lembro-me dessa altura, porque eu estive a fazer, portanto, na altura, quando fiz o reingresso na faculdade, portanto, eu estava a fazer um trabalho que era o Manual da Qualidade, sobre lá uma cadeira que era Gestão da Qualidade, e encontrei-te, portanto, aí em Benfica, sabe? Em Benfica, não é? Sim. Exatamente, eu lembro-me disso. Então quer dizer que estavas também, aí também foi o teu início, então, foi? Sim, Ok, exatamente. muito bem, muito bem. Muito bem. Então, olha lá, com que palavras descrevias a cultura da Frontwave? Cultura da Frontwave, talvez com conhecimento e entreajuda, no sentido em que sempre foi uma empresa que privilegiou a formação e o acesso ao conhecimento para os colaboradores e pronto, e a entreajuda criada pelo bom ambiente dos colegas, quer fossem pessoas que entravam e que nós não conhecíamos, portanto sempre houve sempre se promoveu e sempre senti que havia muito espírito de entreajuda e bom ambiente entre os colegas. Sim, eu concordo inteiramente contigo, porque vivi muito desse tempo contigo também, portanto, e encaixa na perfeição aquilo que estás a dizer. Olha, então, e não me vais dizer que é a saída, de certeza que não é. Qual é o momento do dia de trabalho na Frontwave que mais gostas? Ou que mais gostavas? Não me digas que era a hora da saída, não é isso não vais certamente explicar isso. Também tinha coisas boas, posso me lembrar de algumas, mas eu acho que assim que durante o dia as alturas que eu lembro assim com melhores memórias eram os almoços. Principalmente, não, talvez não nos primeiros anos, porque pronto, nós depois fomos para o Tagus Park e aí ainda não havia tanto porque não tínhamos espaço, tanto aquela dinâmica de levarmos almoço e de almoçarmos juntos, portanto acabámos por ir almoçar fora, mas depois de termos ido para Pedro Pinheiro, como tínhamos um espaço para almoço, os almoços acabavam por ser alturas de descontração e era sempre divertido e estávamos sempre na conversa e havia sempre muitas histórias em relação aos almoços que nos traziam e outros, por isso eu acho que sim, acho que diria talvez da marmita, né? Da melhor marmita, né? Exato. Não dá para fugir à marmita, sim. Olha, dirias que cresceste enquanto trabalhavas na Frontwave? Sim, claro que sim, é inevitável. Pronto, eu fiz praticamente grande parte do meu percurso até agora. A maior parte foi obviamente feito na Frontwave e sim, claro cresci, até porque enquanto trabalhei na Frontwave foi a altura em que fiz o meu doutoramento e em que a empresa investiu em mim e na aquisição desse conhecimento, portanto é inevitável
pronto, não ter crescido, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, porque foi a altura em que obviamente tive contacto com muitas empresas pela primeira vez, conheci muita gente com que hoje em dia alguns ainda mantêm relações profissionais, outros até relações de amizade, portanto sim, claro que sim. Eu sei que trabalhas na área, já o disseste logo no início desta pequena entrevista. O que é que gostas mais de fazer nesta área e porquê? És capaz de me dizer assim alguma coisa? Nesta área relacionada ou nesta área mais ligada à investigação e desenvolvimento da pedra natural e dos materiais, do que gosto mais de fazer está relacionado mesmo com a parte de investigar e de conhecer, de entender os problemas, de encontrar soluções para eles, de caracterizar os materiais para tentar perceber determinado tipo de reação, estabelecer relações entre materiais ou elementos diferentes. É o que eu gosto mais nesta área, que pronto, basicamente o trabalho nunca é igual, ou seja, apesar de estarmos a trabalhar com materiais que já foram formados há milhões de anos, temos sempre situações novas e isso obviamente obriga-nos a estar sempre à procura de novos conhecimentos e sempre a tentar perceber porque é que determinada coisa aconteceu e o que é que podemos fazer, de que forma é que podemos agir, quer seja para um projeto de investigação interno ou para ajudar uma empresa a resolver um problema. É o que eu gosto mais nesta área. Até aí posso perguntar qual foi o projeto em que gostaste mais de trabalhar e porquê? Já agora? Na Frontwave, não, eu acho que não consigo identificar um projeto, não sei, eu gostei muito pronto, a Frontwave sempre teve muitos projetos de investigação e desenvolvimento em copromoção, que são projetos que se fazem em parceria com empresas, e sempre gostei muito desse âmbito do trabalho, para além dos serviços que fazíamos, mas gostei desses projetos, posso enumerar 2 ou 3, não há assim um que gostei do projeto Prestão, do projeto Stork, por exemplo, que já foi um projeto que cresceu num estado de maturidade diferente da empresa, e sempre que haviam projetos diferentes havia contacto com empresas diferentes, entravam muitas vezes colegas diferentes porque precisávamos de contratar outras competências. Não acho que haja mas talvez se tivesse que escolher uma área, talvez fosse essa área ligada aos projetos de ID. De ID, sim. Então isto leva-me a outra. Então e gostaste menos? Vais dizer que também não gostaste de nenhum em particular, menos? Não sei, eu gostei menos, talvez o que eu acho que no geral as equipas sentiam, e eu também sentia que gostávamos menos, era quando não conseguíamos, por exemplo, alcançar o resultado que tínhamos pensado inicialmente, quando concebíamos uma ideia, ou seja, traçávamos aquele caminho e achávamos que ao fim daquele tempo já íamos estar num certo estágio, ou que o produto já ia estar no mercado de uma certa forma, e isto acabava por não acontecer, e obviamente acho que sempre, as frustrações e as limitações e as barreiras que nós temos nos projetos são sempre aquilo que claro que nós gostamos menos, mas que também nos vão dar as ferramentas para podermos melhorar no próximo, mas acho que não há assim uma coisa que, mesmo o trabalho laboratorial, não era uma coisa que eu dissesse, gostava menos de fazer, não, também gostava, a parte do contacto das empresas também. Talvez eu acho que o que gostasse menos era mesmo isso, ou seja, o facto de nós trabalharmos muito com a parte dos projetos de investigação e desenvolvimento com risco elevado acrescido, que existe sempre, fazia com que às vezes os resultados obviamente não fossem alcançados no tempo nem na forma como nós queríamos. Isso, sim, talvez seja o que eu ainda hoje gosto menos que acontece. Tens alguma fórmula para superar isso? Não, acho que obviamente a experiência e o conhecimento nos vão ajudando, e nós vamos criando a nossa rede de conhecimento e a nossa rede de suporte, de pessoas e de instituições que obviamente nos ajudam a combater aquilo que nós, que não conseguimos, porque não podemos saber tudo, nem podemos ser bons em tudo, né? Temos que pensar que temos que nos focar e que investir naquilo em que passamos a maior parte do tempo a gastar muito tempo. Claro. Olha, há sim alguma história assim engraçada do tempo que tiveste aqui na Frontwave que queres partilhar aqui? Assim? Há muitas histórias mesmo. Há histórias muito engraçadas das festas de Natal que nós fazíamos no espaço da Frontwave em Perpinheiro, em que
nós organizávamos uma espécie de lanche ajantarado e depois havia sempre música e nada era muito combinado em termos de coisas pré-preparadas para fazer ou de atividades que estivessem muito formatadas, mas havia sempre um grupo que alinhava em algumas ideias, às vezes eram motivadas por mim, que te incluíam a ti, muitas vezes, e lembro-me de uma história muito engraçada em que eu, tu e o André Peneda preparámos uma música com uma letra escrita em conjunto, preparámos uma música de surpresa para o resto dos colegas e pronto, fizemos uma espécie de, com uma música que já existia, utilizámos a música e nós fizemos a letra e não sei se mereço algo parecido. adaptada às histórias de todos e dos colegas e da empresa e isso foi muito giro, foi muito divertido porque ninguém estava à espera. Pois há muitas histórias de viagens, pronto, também com vários colegas, contigo, com a Cristina, com o Carlos, com o Pedro, pronto, há muitas histórias engraçadas de viagens, nem sei, não me lembro, há muitas mesmo. Tu agora que estás a falar, e como eu também participei, quando aqui cheguei, nestes 12 anos, lá que estou aqui e que tu já cá estavas e que partilhei muita parte do tempo contigo, a maior parte do tempo contigo, é só há bem pouco tempo é que nos separamos, lá em termos profissionais, no sítio onde estamos a trabalhar, e agora que estás a falar, vem-me à memória essas mesmas convivências, essas mesmas coisas, e de facto houve ali momentos muito... Sim, a história muito gira acho que era eu, tu e a Cristina no carro em Itália, eu acho que éramos só nós os três. Estávamos na portagem e nenhum de nós falava italiano. Tu estavas a conduzir quase certeza e tu com o bilhete a olhar para a senhora da portagem a dizer Uxita. E o que tu querias era o recibo. Não, e nós estávamos literalmente a chorar a rir, mas também não fizemos nada para quebrar esse momento, porque aquilo estava em tal estado de comédia que não dava. É verdade. O que é que levaste da Frontwave? Se é que levaste alguma coisa? Achas que levaste alguma coisa da Frontwave? Sim, claro que sim. Da Frontwave trouxe muito e grande parte do conhecimento que adquiri ao longo da minha experiência profissional e académica, que acabam por estar um bocadinho misturadas, porque pronto, como eu já disse, a Frontwave sempre investiu na formação dos colaboradores e isso foi obviamente extremamente importante para o trabalho que eu desempenho hoje. Trouxe muitos amigos, quer das pessoas que trabalham ainda hoje na Frontwave, como é o teu caso, e de outros que ainda aí hoje trabalham e dos que já não colaboram com a Frontwave neste momento. Sim, muitos amigos e pronto, muitos colegas até de outras empresas e pronto, foram as pessoas essencialmente e o conhecimento, foi isso que eu trouxe. Em termos profissionais, ainda mantens alguma relação ou mantens alguns contactos, mesmo profissionais com a Frontwave ou não? Neste momento, sou colaboradora de um centro de investigação que é o Centro Hércules, da Universidade de Évora, e para além disso sou uma das pessoas responsáveis pelo Laboratório de Ensaios Mecânicos, também da Universidade de Évora, e por isso colaboro com o Laboratório também de Ensaios da Frontwave, no sentido de dar resposta a alguns ensaios que vocês não têm disponíveis e de colaborar ainda em alguns serviços, por exemplo, de análise de anomalias e de patologias na construção, portanto continuo a colaborar com a Frontwave através da Universidade de Évora e do laboratório em que estou inserida hoje. Sim, eu volto e meia ainda ouço falar no teu nome, em termos aqui, quer dizer, mas de outra maneira, ouço falar muitas vezes, mas porque a gente ainda mantém esta relação de amizade que construímos aqui e que eu estou extremamente satisfeito e que me apraz muito, não é? Mas também te ouço às vezes a Vera e eu, Vera, quer dizer que há alguma coisa com ela. Muito bem, Vera, esta pergunta foi um extra, que nem sequer fazia tanto parte de nada, isto já estamos em fim da conversa, portanto, eles agora que cortem onde quiserem, não é? Quer dizer, que